Olá, sou Bruno, criador do Espaço Zen, e eu vou dar uma nova estudo de um livro do Osho, que eu gosto muito dele. O livro é Torne-se Quem Você É. Então, primeiro capítulo. Buda e Zorda podem se encontrar. Aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e logo a sua pátria e foi para as montanhas. Ali gozou do seu espírito e da sua solidão. Durante 10 anos não se casou, mas enfim seu coração mudou, e um dia ele levantou com a aurora, e foi diante de um sol e se falou: ó grande astro, que seria de tua felicidade, se não tivesses aqueles que iluminas há 10 anos, velhos, até minha caverna, só terias sido assaciado de tua luz e dessa jornada sem mim. É minha águia e minha serpente, mas pós te esperamos a cada manhã. Teremos o seu supérfluo, e por ele te abençoamos. Olha, estou fardo de minha sabedoria, com a abelha que juntou demasiado mel. Necessito de mãos que estendam. Quero doar e distribuir até que os sábios entre os homens voltem a se alegrar de sua tolice. E os pobres de sua riqueza. Por isso devo baixar a profundeza, como fazes à noite, quando faz para o trás do oceano e levas a luz para todo mundo inferior. O astro abundante, devo assim, como tu te tornar, como dizem os homens aos quais devo ir. Então me abençoa, ó olho tranquilo, capaz de contemplar sua inveja, sem inveja até mesmo uma felicidade excessiva. Abençoa a taça que quer transbordar, para que a água dela ocorra dourada, e por toda parte carregue o brilho do teu óvulo. Olha, essa taça quer novamente se esvaziar. Zaratustra quer novamente se faz homem, assim como sua descida de Zaratustra. Filho de Nerds, difícil pronunciar essa frase, seja o maior filósofo que o mundo já conheceu, e ele é igualmente grande em uma outra dimensão, de qual a maioria dos filósofos não faz a menor ideia. Nietzsche é um místico de nascença. Sua filosofia não tem respeito pela mente. Pelo contrário, está aprofundada na realidade do coração. E algumas raízes se alcançar do próprio ser. O único azar por ter nascido no Ocidente. Por conta disso, ele nunca entrou em contato com nenhuma escola de mistérios. Nietzsche contemplava de forma profunda, mas não sabia nada sobre meditação. Muitas vezes seus pensamentos têm profundidade de um meditador. Em outras coisas, chegam a alturas de um Buda Gautama. Só que tudo isso parece ter acontecido de uma forma espontânea. Ele não sabia nada sobre as vias da iluminação, sobre o caminho que conduz ao centro do próprio ser. Isso acabou criando uma tremenda confusão de seu espírito. Enquanto seu desvaneio eleva tão alto enquanto as estrelas, sua própria vida permaneceu em um nível comum. Ela não teve a aura criada pela meditação. Como isso, algumas vezes é como se seus pensamentos não fossem de fato o seu próprio sangue, olhos e medula. Seus,
Eles são lindos, imensamente belos, mas parece que falta algo. E o que falta é a própria essência da vida. É como se fossem palavras mortas, que não respiram, que não têm batimento cardíaco, mas eu escolhi falar sobre ele por uma razão muito especial. Seja no Oriente, seja no Ocidente. Médici é o único filósofo que, ao menos, chegou a refletir sobre cumes mais elevados da consciência humana. Ele pode não ter experienciado essa elevação, certamente não o fez, mas foi o único a pensar sobre isso. Ele também refletiu sobre algo extremamente original. O, o ato de alguém tornar-se um homem de novo. Nossa ideia de alguém deixar as alturas e vir à praça no mercado. De deixar as estrelas para a terra. É algo que nunca aconteceu em mais ninguém. Nietzsche tem algo de um Buda Gautama. Quem sabe, trazido inconscientemente das vidas passadas. Assim tem algo de um Zorda. Só que ambos são incompletos. Agora Nietzsche é a única prova que o Buda e Zorda pode se encontrar. De aqueles que atingiram cumes mais elevados, não precisam ficar por lá. Na verdade, eles não devem ficar por lá. Eles têm uma dívida com a humanidade, uma dívida com a terra. Eles nascem entre os seres humanos, viveram uma mesma escuridão, na mesma infelicidade que eles. E agora que viram a luz, têm a obrigação de voltar para despertar aqueles que estão completamente adormecidos e trazer boas novas, escuridão, que a consciência é apenas uma escolha de volta. Se escolhermos ser conscientes, toda a inconsciência retorna à escuridão, pode desaparecer na hora. Nós só vivemos nos vales sombrios por escolha própria. Se decidimos viver nos picos mais envasados, ninguém pode nos impedir, pois esse é o nosso verdadeiro potencial. Porém, as pessoas que alcançam os picos envasados se esquecem completamente no mundo que viveram. Por exemplo, seres como Buda e Mahavira nunca desceram de volta à Terra, mesmo que não tenha feito esforço, mesmo que tenha esforço para despertar a humanidade. Fizeram isso gritando lá de alto dos picos enraizados. Mas o ser humano é tão surdo e cego que para ele é quase impossível compreender as pessoas que falam a partir de estados elevados de consciência. Ele até escuta algum ruído, mas este não fez o menor sentido para ele. Nesse aspecto, Nietzsche é inagulável. Ele pode ter permanecido de um filósofo extraordinário, situado muito além da natureza humana, que nunca esqueceu de homem comum, nem por instante ali sua grandeza. Embora ele não esteja cansado dos picos mais elevados, não tenha esquecido dos seus maiores mistérios. Anseia compartilhar semelhantes tudo aquilo que descobriu. Seu desejo de compartilhar é gigantesco. Quanto a você, escolhi falar sobre os fragmentos de Nietzsche, pois eles não podem ser bastante úteis para o seu crescimento espiritual. O próprio Nietzsche escolheu Zaratustra como seu porta-voz. Aliás, a água seca Zaratustra que possui precisa ser entendido. Afinal, entre milhares de grandes místicos, filósofos iluminados, Nietzsche foi escolhido como porta-voz, sua discutida quase pelo mundo. Na verdade, os seguidores de Zaratustra encontraram os limitados de pequena região, Mumbai, na Índia. Eles chegaram do Mumbai vindo do Irã, onde os muçulmanos haviam dado duas opções aos persas. Como eles se convertiam no judaísmo. Conjuntados, milhões se converteram por medo, enquanto os outros milhares foram mortos. Apenas algumas foram corajosos, conseguiram escapar da ira. Foram para a Índia. São os partes reunidos hoje talvez seja a menor religião do mundo. Nesse sentido, é incrível que Nietzsche estivesse tão interessado em Zaratustra, no ponto de usá-lo como porta-voz. Ao escrever o livro, assim falou Zaratustra.
Acontece que Nietzsche escolheu Zaratustra pelo motivo que escolhi. Dentre de todos os fundadores da religião, Zaratustra é o único a favor da vida, é o único cuja religião é a religião da celebração e da gratidão da existência. Ele não é contra os prazeres da vida, né? E muito menos defende que renuncie ao mundo. Pelo contrário, é a favor que tenha alegria no mundo. Ou seja, que tenha alegria no mundo, que não pois constituição dessa vida. As expectativas. Coisas como Deus, céu e inferno são todas projeções da mente humana entre o céu e o inferno, e não experiências autênticas. Eles não são uma realidade. Eles não são uma realidade. Ou seja, quando você torna quando você fica consciente de você se tornou uma criança de novo, você acabou desperto por alguma situação, você acaba sendo uma ameaça aos outros que estão ainda dormindo. Porque você está acordado, você tem que ser você tem que voltar a ser como uma criança de novo. Você vira uma ameaça. Que a celebração que ele fala que o Zaratustra é o único a favor da vida, o único cuja a religião é a religião da celebração e da gratidão pela existência. Ou seja, tem que ter prazer em nossa vida, tem que ter felicidade, alegria também. Temos que ser a favor disso, dos prazeres. Esse é o estudo, por enquanto, dessa metade desse livro. Namastê a todos.